estou aqui novamente falando com vocês, professor Giancarlo. Uma boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. E a gente está fazendo justamente essa live, que é uma série de lives de encerramento do ano, que a gente quer falar hoje sobre os números da ONC, o que aconteceu ao longo do ano. Depois a gente vai ter também uma live de comentários sobre as questões, que tem muita gente perguntando e pedindo. E a gente vai fazer também outra fala sobre o que a gente pretende fazer no ano que vem, que é a gamificação. Então, entre hoje e amanhã, no máximo até quarta-feira, todas essas lives vocês vão ter um monte de informações. Em primeiro lugar, antes de começar, eu queria agradecer ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o órgão público que financia a realização da ONC. Eu queria agradecer também à Petrobras, que é a empresa que patrocina a ONC. Grande parte dos cursos da ONC e das coisas que a gente faz vem do patrocínio da Petrobras. Queria agradecer aqui também. E, por último, agradecer também à Universidade Federal do Piauí, que é quem cedia a ONC, que é quem organiza tudo da ONC. Meu muito obrigado a esses três entes que fazem com que a ONC aconteça. Bom, para não ficar enrolando nem conversando muito, eu vou começar com alguns números aqui. Só um instante, eu vou colocar uma tela aqui. Um minutinho. Isso. Acho que todos estão vendo aí, né? Aqui. A Olimpíada Nacional de Ciências é organizada pela Universidade Federal do Piauí. Com as maravilhas do mundo moderno de hoje, a gente tem uma facilidade de qualquer lugar do planeta Terra, a gente pode falar com todo mundo e agir com todo mundo. Então, a ONC poderia estar sediada em qualquer lugar, mas desde a primeira versão, os recursos vieram para a Universidade Federal do Piauí e daqui a gente sai comandando. E até um pouco, como é que eu vou dizer, não é um negócio legal. Eu sou de Minas Gerais, a ONC é do Piauí, minha filha nasceu no Maranhão, tenho parentes que moram em vários estados do Brasil, então é um negócio assim, é um negócio grande. E para ajudar a organizar a ONC, para fazer o que acontece, os desafios, questões, provas, tudo, a gente tem a ABQ, Associação Brasileira de Química, que é a responsável pela participação da ciência química. A gente tem a Sociedade Astronômica Brasileira, junto com a OBA, com a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é quem cuida da parte de astronomia nos desafios da ONC. A gente tem a Sociedade Brasileira de Física, junto com a Olimpíada Brasileira de Física e a Olimpíada Brasileira de Física da Escola Pública, que organiza essa parte da física. Tem o Instituto Butantan, que organiza a parte de biologia, o Instituto Butantan, que também organiza a Olimpíada Brasileira de Biologia, a OBB, que esse ano novamente tem vários premiados a nível internacional. E a gente tem o Departamento de História da Unicamp, que toda a parte de história que tem na ONC, né, é o pessoal da ONHB, Olimpíada Nacional de História do Brasil, que tem essa participação. E todas essas Olimpíadas que eu falei, além da ONC, todos nós estamos vinculados à Coordenação Geral de Popularização da Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Essa ação de popularização das ciências, a ONC é uma ação de popularização das ciências, junto com todas as outras Olimpíadas do Conhecimento. Existem também os museus, existem também as feiras científicas que acontecem, e o grande evento, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e a ONC participa já desde o começo da Semana Nacional. Bom, mas aí a gente teve inscrições durante o ano, a ONC começou a acontecer. Aí eu tenho alguns números para a gente comparar como é que vem acontecendo ao longo dos anos. A ONC teve esse ano 4.218.330 participantes. Se a gente pensar, não é pouco. A população do Brasil, ela é de 200 milhões de habitantes. Então, a gente tem cerca de 220 e a gente tem 4. A gente tem 5%, ou 0,5% da população do Brasil participando da Olimpíada Nacional de Ciências. É um número muito grande. Opa, me corrigiram aqui, 2% da população do Brasil, desculpa.
E a quantidade de medalhas, a gente tem um número fixo de premiações que depende basicamente dos recursos que a gente recebe. Como desde o ano de 2019 para cá a gente tem recebido aproximadamente a mesma quantidade de recursos, então a gente tem todo ano em torno de 20 mil medalhistas de ouro, prata e bronze, e a gente tem cerca de 10 mil menções honrosas. Ah, professor, qual que é a nota de corte? Depende. A gente vai distribuir X medalhas. Então, se muita gente tira muita nota alta, a nota de corte é mais alta. Se muita gente tira a nota mais baixa, a nota de corte é mais baixa. E aqueles que têm nota boa, grande, o suficiente, mas não conseguiram a premiação, conseguiram a nota suficiente para ter medalha, se acertaram pelo menos 50% dos desafios do ONC, eles fazem jus ao certificado de menção honrosa. Então, quem recebeu menção honrosa acertou pelo menos 50% da prova do ONC. E os medalhistas mais, né? 70%, 90%, 100%. Bom, isso é um modo que a gente achou de ser mais democrático ao conseguir fazer essas premiações. Aqui algumas imagens da Olimpíada de 2024, muitos estudantes recebendo. Aqui a gente tem fazendo prova, pessoal concentrado, outra com aplicativo, muita gente fez um aplicativo, nós tivemos vários problemas, mas não teremos mais, porque houve uma mudança grande aí e a gente não vai ter mais essa problemática. E a parte mais importante agora no final do ano, vários premiados na ONC, que é a parte mais legal, né? Com todo mundo aparecendo. Bom, em 2024, nós tivemos 2.112.000 meninos participando e 1.976.000 meninas participando, sendo que conseguiram 16.000 e 3.900 premiações, entre medalhistas e menções honrosas. Tá? Esse ano, o melhor aluno de escola pública foi um aluno bolsista de uma escola, do Recife. E aqui embaixo, a quantidade de municípios que têm feito parte da ONC. Nesse ano de 2024, a gente teve 5.000 municípios participando da ONC. Então, se você pensar que o Brasil tem 5.500 municípios, e destes 5.500 municípios, 5.000 participaram, isso aí dá 90% do Brasil participando. Em 90% das cidades do Brasil, teve pelo menos uma escola participando da ONC. Aí a gente pensa no que é feito com recurso público. A ONC recebe recursos via Universidade Federal do Piauí, que é repassado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e esse recurso público é aplicado e chega a 5.000 municípios do Brasil, a 4 milhões de estudantes. Então, demonstra o quê? Um bom uso de recurso público, que realmente chega na população, que realmente é uma política pública que alcança a vários municípios do Brasil, quase que a totalidade. A gente teve estudantes participando em 100% dos estados do Brasil. Aí, quando vocês olham aqui, né, a disputa maior parece assim, mas tem muita gente no Nordeste, no Sudeste, tem pouca gente no Norte e Centro-Oeste. Mas isso é devido justamente a essa singularidade da população brasileira. A gente tem uma grande parte da população brasileira concentrada no Sudeste, aí em Minas, Rio, São Paulo, é uma quantidade grande da população. Depois tem a região Sudeste e depois as outras regiões. Então, a ONC reflete exatamente essa distribuição demográfica do Brasil. Né? É bem interessante porque aí a gente percebe como que a ONC consegue estar nas várias regiões do Brasil. Né? A gente teve esse ano solenidades de premiação em São Paulo, na Bahia, em Goiás ainda vai ter, a gente teve no Mato Grosso, a gente teve no Paraná, a gente teve no Amapá, em Roraima, em vários estados do Brasil, houveram solenidades de premiação feitas, organizadas pelas coordenações regionais. Em alguns estados, as coordenações regionais não tiveram tanta, como é que eu falo? Não é nem disponibilidade, é por conta do acúmulo de tarefas. Às vezes, a mesma pessoa é coordenador da Olimpíada de Química
é coordenador da ONC, é coordenador da ONE. Então, você pega em estados como Minas Gerais, por exemplo, que o mesmo coordenador são várias Olimpíadas, então, às vezes, acaba não conseguindo fazer. Mas, para esses que não fizeram, nós já enviamos para todos os estados do Brasil as medalhas dos estados onde não houve solenidade. Então, nesses estados onde não houve solenidade, as medalhas já chegaram e estão chegando. Depende da distância. Todas foram postadas a partir da nossa base aqui no Piauí, em Teresina, e estão chegando aí para vocês. Daqui uns dias a gente quer só receber as fotos, tá? Bom, a gente tem aqui um dado que foram 9 mil, quase 10 mil escolas públicas e 4 mil escolas da rede privada participando. Esse outros aqui, 117, é que existem escolas confessionais, existem escolas especiais e que não se enquadram muito em públicas ou privadas. Mas essa maioria de escolas públicas reflete também nos resultados. Nesse ano de 2024, aproximadamente 65% dos participantes, dos medalhistas da ONC, foram estudantes de escola pública. O que é para ser uma coisa óbvia, né? Uma quantidade maior de escolas públicas participando leva a uma quantidade maior de alunos premiados. Está aí também uma das razões da ONC ter esse atrativo, esse chamamento. Tem muitas Olimpíadas do Conhecimento que tem quantidade restrita de premiação e tudo, e acabam os estudantes das escolas particulares levando a maioria das premiações. Na ONC acontece o contrário. A maioria, quer dizer, os estudantes de escola pública recebem praticamente o dobro de premiações dos estudantes de escola privada. E que não são poucos também. A gente tem aí aproximadamente 8 mil estudantes de escola privada sendo premiados e 12 mil estudantes de escola pública. Né? Então, é uma diferença enorme. O que prova que, apesar de muita gente dizer que a educação no Brasil não está boa, que o ensino está perdido, a gente está provando exatamente o contrário. Todos vocês são capazes, sim. Todo mundo pode ser premiado na ONC. Bom, aqui a gente tem um histórico da quantidade de estudantes inscritos na ONC. A gente começou lá em 2016, a primeira versão, e é uma coisa de sucesso desde o começo. A expectativa do projeto piloto é que a gente tivesse aí pelo menos umas 4, 5 mil inscrições. Logo de cara já bateu 80 mil. No primeiro ano já de realização da ONC, em 2016. Aí foi crescendo, em 2017, 2018. Quando chegou em 2019, a gente teve um aporte maior de recursos. A ONC recebia um valor X por mês e o Ministério da Ciência e Tecnologia decuplicou esse valor, aumentou em 10 vezes o valor. O que aconteceu? A gente pôde investir mais, descer para séries menores, até o sexto ano, que até então era só ensino médio até 2018. Aí pronto, aí começou 2019, 20, 21, e aí começou. Inclusive, a gente tem um comentário em 2020, que foi a época da pandemia, que quase não houveram Olimpíadas, foi uma virada da ONC. A partir de 2020, a empresa que presta serviço para a ONC, uma empresa nacional de Salvador, na Bahia, Mobitex, ela desenvolveu a forma de aplicação de provas totalmente online, em que todo mundo pôde participar em 2020. 2021, 2022 vem acontecendo normalmente. Houveram alguns contratempos esse ano, muito por conta também do que houve na internet esse ano. Né? Vocês devem ter ficado sabendo que houve alguns problemas de tráfego, essas coisas, mas essa empresa nacional de Salvador, conduzindo a ONC, ela... Opa, falhou um pouquinho aqui. Essa empresa, ela tem feito de forma maravilhosa a nossa ONC. Mas a gente conseguiu 4 milhões e 200 mil. O que falta? Falta a gente ter uma participação maior. Ah, professor, mas já tem esse tanto? Sim. Mas e as crianças de primeira a quarta série? Os estudantes de primeira a quarta série? A gente, estou dando spoiler já aqui, né? A gente está com uma perspectiva de receber mais recursos em 2025. Se isso acontecer, a ONC vai começar a acontecer de primeira a quarta série também. Eu torço muito para que aconteça, porque daqui a pouco tempo a gente vai estar num gigantismo que não tem tamanho. Né? Só a nossa amiga, a OBMEP, tem uma quantidade
enorme de estudantes por conta dos recursos também, né? E se a gente receber, nós também teremos essa participação. Aqui alguns detalhes, já ficou um 23 aqui, não sei porquê, 2024, né? A gente distribuiu esse ano 19.126 medalhas e 10 mil menções honrosas. Já faz tempo, desde 2020, a gente não entrega mais certificados, né? Os certificados ficam disponíveis em PDF no site e todos os estudantes e professores podem baixar os seus certificados e guardar para sempre. O papel pode encher de traça, pode molhar, pode rasgar, pode um monte de coisa. E o arquivo PDF não, você guarda ele, imprime quantas vezes for necessário. E aqui a gente tem detalhado aqui embaixo a participação das escolas públicas, quantos que foram de escolas estaduais, escolas municipais, escolas federais. Por que esse domínio de escolas estaduais? Porque essa faixa do ensino, que é o fundamental maior, o fundamental 2, depende da nomenclatura do estado, fundamental 2 e o ensino médio, fica a parte das redes estaduais de ensino. Enquanto que a pré-escola e primeira a quarta série normalmente fica com as redes municipais. Então, por isso, essa disparidade, esse número maior nas redes estaduais, porque é onde estão sediadas a maior parte do público que participa da ONC. E aqui do lado, algumas imagens interessantes, inclusive essa imagem do navio não é desse ano, porque esse ano a gente houve um contratempo. Todos os anos, a ONC premia estudantes, além das medalhas, com uma viagem a São Luís, no Maranhão. Nessa viagem a São Luís, em um dia, os estudantes vão ao Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, para visitar as instalações do lançamento, da base de lançamento de foguetes do Brasil. Ela e a Goiânia são as mais utilizadas no mundo. Né? A nossa estava subutilizada depois daquele acidente que houve, mas agora não, nós estamos em pleno funcionamento. E a outra coisa é uma viagem embarcada de um dia, né, menos de um dia, né, no navio escola, que é sediado na Universidade Federal do Maranhão, mas também é utilizado pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Só que esse ano, especificamente 2024, o navio teve um problema no casco, que houve uma ruptura no casco, e ele teve que ir para reparos. Ele foi para Belém do Pará, para um estaleiro lá em Belém, e na época da visita, os alunos não puderam. Ao contrário de visitar a navio escola, eles foram para os laboratórios com tecnologia de ponta da Universidade Federal do Maranhão e participaram de várias atividades lá. Né? Foi excelente, mas no ano que vem, na viagem, quem vão? O primeiro colocado do nível A, o primeiro colocado ou colocada do nível B, o primeiro do nível C, o primeiro do nível D, o primeiro do nível E. E, para quem acompanhou a transmissão da solenidade em Brasília, com os mais bem classificados, né, a gente vai ter mais meninas do que meninos participando da viagem ao CLA no ano que vem, em 2025, referente à premiação desse ano. Bom, aqui a gente tem uma imagem que é o Fundo das Nações Unidas para Populações. O que acontece? Desde 2022 que isso aconteceu, novamente em 2023 e agora em 2024, dentre as várias Olimpíadas do Conhecimento que acontecem no planeta Terra como um todo, a ONC é uma das que mais premia meninas. E sendo uma das Olimpíadas que mais premia meninas, a ONC recebeu esse reconhecimento do Fundo das Nações Unidas para Populações. O Fundo das Nações Unidas para Populações tem várias campanhas, como gravidez na idade certa, tem sobre a questão das mulheres, sobre violência, um monte de coisa que o Fundo das Nações Unidas para Populações faz. Então, isso é um reconhecimento muito bom que a ONC tem, né, que as Nações Unidas reconheceram a gente como alguém que premia meninas. Tanto que esse ano, não sei se você se lembra do slide que eu passei lá atrás, pela primeira vez a gente teve mais meninas do que meninos premiados na ONC. E aqui a gente tem, eu gosto muito desse gráficozinho, porque a gente tem esse reconhecimento da ONU, a gente tem a ONC uma forte presença digital de todos os estudantes que fizeram prova esse ano, e as provas foram no formato híbrido. Houveram escolas que fizeram de forma presencial com prova impressa, e houveram escolas que os alunos fizeram via computador, desktop,
ou com aparelho celular, ou com tablet. Então, desse total aí, 92% das provas foram no formato online e 8% foram provas impressas. Então, pode parecer pouco, mas 8% de provas impressas são 320 mil pessoas fazendo provas. Não é pouquinho assim, né? Demanda uma logística das escolas que tem que imprimir a prova, tem que aplicar a escola, tem que várias coisas. Mas o forte mesmo da ONC, desde a pandemia, é essa presença digital, né? Nós estamos já praticamente pronto para a execução no próximo ano de desafios gamificados. Da ONC tem uma fase em que tem jogos. A gente não anunciou ainda porque tem que estar 100% executável e tem que estar com escala, para que milhares de pessoas possam acessar ao mesmo tempo e fazer. Para vocês terem ideia de como funciona na época das provas, dos desafios da ONC, a gente teve esse ano picos de 120 mil estudantes fazendo prova ao mesmo tempo. Imagine que as provas estão lá no servidor, a gente não tem servidor, um computador o suficiente, né? A gente escala, a gente hospeda no Google, na Amazon, em outros lugares, e tem essa quantidade enorme de pessoas acessando ao mesmo tempo aquele arquivo no banco de dados. Para isso não falhar, não parar, não dar pau, dá um trabalho danado, né? Então, essa questão é muito bem resolvida na ONC. A gente agradece a empresa que ajuda a gente a participar. A gente teve esse ano de 2024 foi um pouco aquém do que a gente queria. A gente tem cursos online para formação de professores e no ano de 2023 nós tivemos 210 mil professores participando. Esse ano a gente teve 180 mil professores participando. Diminuiu um pouco, né? A gente não sabe mesmo qual a razão ainda, nós estamos ainda tentando entender por quê, mas a princípio uma explicação seria que o curso mudou muito pouco do ano passado para cá. E sendo o mesmo curso, quem já fez não teria tanto interesse em fazer novamente aquele curso que ele já fez. Isso explicaria um pouco essa diminuição da quantidade de professores fazendo curso de formação. Mas isso está em investigação ainda, a gente pretende descobrir o que acontece. Outra coisa é a inclusão social. Na ONC, a gente teve alunos de várias camadas da população fazendo. Pelo fato de ser totalmente inclusiva, não importa se o aluno é de escola pública, escola particular, todo mundo que tem um celular na mão, um smartphone na mão, acessa a ONC e faz a prova. Ah, é só quem tem um iPhone de última geração. Não, quem tem um Motorola lá de quinta geração, lá atrás, o Android 5, o aplicativo da ONC roda da mesma maneira. Né? Óbvio que a visualização é um pouco diferente para um para outro, mas roda sem problema nenhum e todo mundo tem direito e consegue participar dos desafios do ONC. É totalmente gratuito, ninguém tem que pagar nada para fazer desafio no ONC. A inscrição é gratuita, as provas são gratuitas, a premiação, tudo. Como a gente recebe recurso público, isso já é pago por recurso público. Então, não acontece isso. E aqui, essa bandeirinha, a gente tem uma quantidade enorme de municípios impactados no Brasil. Inclusive, a gente ficou errado aqui, esqueci de atualizar para esse ano. Né? A gente tem 5.032 municípios. Então, a capilaridade, o alcance da ONC, que eu falei lá atrás, é enorme, é muito bom. E a gente tem um destaque também, eu fiz uma fala no começo e falo novamente aqui, a gente tem patrocínio da Petrobras. E esses cursos de formação, os e-books que estão lá online, que vocês entram, participam, muitos vídeos foram produzidos, isso foi feito com recursos do patrocínio da Petrobras. E como uma das contrapartidas, a Petrobras oferece o troféu para o estudante de escola pública mais bem classificado em todo o Brasil. Nesse ano de 2025, 2024, foi um estudante de uma escola pública de Brasília que recebeu o troféu Petrobras. Vai um representante do setor de patrocínio da Petrobras que entrega essa premiação. Na solenidade nacional de premiação estiveram presentes a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, estiveram presentes o representante do setor de patrocínio da Petrobras, o Alisson, e teve presente a representante do Fundo das Nações Unidas, que entregaram esses troféus para os estudantes. Aqui, nosso ecossistema da ONC, com provas online, provas presenciais,
certificados online, nós temos nosso curso de formação online, o simpósio anual da ONC, simulados que estão sempre, só não estão presentes na época dos exames, mas fora dos exames, está sempre disponível os simulados. A gente tem cerca de 100 e poucos. Gente, sigam a gente lá no Instagram, TikTok, Facebook, por favor. A gente tem cerca de 100 mil seguidores no Instagram. A gente tem cerca de 15 mil seguidores no Facebook. A gente precisa aumentar isso. Dá um bota para a gente lá. Vão lá e clicam lá, ó, seguir a ONC. Tá? E a cada ano, a ONC tem um tema diferente. Nesse ano de 2024, o nosso tema foi Mulheres nas Ciências. Não por acaso, a quantidade maior de premiados esse ano foi de meninas do que de meninos. E isso é uma coisa maravilhosa para a gente, porque é um reconhecimento. Tá? E só para lembrar aqui, isso foi o que aconteceu aqui em 2024. A gente teve as inscrições no início do ano. Sempre a gente começa dia 1º de abril, não é mentira. Dia 1º de abril é conhecido como o dia da mentira, mas não é mentira, né? As inscrições ocorreram de 1º de abril e foram até dia 10 de agosto. Os exames da primeira fase, os desafios, que são objetivos, de múltipla escolha, aconteceram dia 15, 16 e 17. A segunda fase aconteceu em setembro e os resultados saíram no dia 30 de setembro. Aqui a gente tinha uma previsão de fazer a solenidade dia 5 de dezembro e isso acabou se confirmando, aconteceu exatamente no dia 5 de dezembro. A ONC é uma das poucas Olimpíadas que disponibiliza um WhatsApp para contato. Detalhe, esse telefone está na tela aí, é 9804-9512, é o WhatsApp da ONC, mas ele fica disponível durante o período de inscrição e até o final dos exames. Quando saem os resultados em 30 de setembro, a partir de 1º de outubro, o WhatsApp não funciona mais. Por quê? A gente tem uma equipe contratada para trabalhar na ONC durante esse período crítico, que é inscrição, que é exame, que é resultado, que é correção, um monte de coisa. E isso é desmobilizado quando termina quando sai o resultado da ONC. Então, guardem aí, isso não muda, esse WhatsApp sempre tem ele, agora ele está desativado, mas no próximo ano ele estará novamente acontecendo. Então, a ONC chegou ao final de 2024 e a gente conseguiu chegar naqueles objetivos que a gente queria. A ONC foi até uma quantidade maior de municípios, a ONC conseguiu uma quantidade maior de participantes e a gente continuou premiando uma quantidade muito grande de estudantes. Se acontecer o spoiler que eu dei de a gente conseguir mais recursos, nós vamos ter mais participantes ainda no próximo ano. Então é isso. A ONC se consolidou já há 3, 4 anos como a segunda maior Olimpíada do Conhecimento no Brasil, só perde para o BMEP, que tem uma quantidade de recursos bem maior do que a nossa, mas nós estamos aqui. E para o próximo ano, vocês podem aguardar que nós vamos ter bastante novidades na ONC, até da aplicação da prova em si e de games que a gente pretende que funcione. Tá? E o que aqui eu tenho a fazer? Agradecer a todos. Agradeço a todos vocês, estudantes que participaram, agradeço aos professores e escolas que confiaram na ONC e que participaram da ONC, e a gente espera que essa parceria de professores, escolas e vocês, estudantes, participando da ONC, seja melhor ainda no ano de 2025. E que as famílias possam ficar cada vez mais felizes de ver as suas crianças, eu chamo todo mundo de criança, mesmo aqueles que estão no final do ensino médio, possam ver todos sendo premiados ao final da ONC de 2025. Então é isso. Eu agradeço muito a todos vocês e espero que no próximo ano a gente esteja aqui novamente. Um abraço.